Olá, queridos, graça e paz. Quem está falando aqui é o pastor Heber. Vocês já sabem, nós pastoreamos a igreja Adoração, hoje em Castanhal, Belém e Ananindeua. E hoje eu estou aqui muito feliz em dar continuidade a um projeto novo nosso, que é o nosso podcast Cristão Amém. Saudável. E hoje, falando sobre o poder da oração, estou recebendo aqui um dos pastores da nossa equipe. Você já está vendo aqui, pastor Jamison Freitas, que está à frente hoje das cestas de oração, das campanhas de oração que nós fazemos ao meio-dia, toda sexta-feira. Ele tem sido alguém que tem nos abençoado tanto, ministrando a palavra, servindo, pastoreando, cuidando de pessoas e aqui envolvido junto com a sua família. E eu tenho a alegria de, nesse podcast de hoje, podcast Cristão Saudável, falar sobre o poder da oração com o pastor Jamison Freitas. Seja bem-vindo. Aleluia, obrigado, Em pastor. nome de Jesus. Aleluia. Você não está nervoso, não? Aleluia, um pouquinho nervoso, né? É a primeira vez, mas eu quero dar um bom dia aos irmãos, graça e paz, queridos. Amém. E dizer que é uma honra, pastor, Amém. né? Estar aqui para poder falar desse assunto tão precioso, né? No nosso meio cristão, que é o poder da oração, né? Eu Amém. creio que vai ser um momento aqui onde vai desfrutar, onde o Espírito Santo vai falar conosco, né? Amém. E com os irmãos que estão nos ouvindo. Amém, pastor? É a primeira vez que tu participa de um podcast? Sim, pastor, é a primeira vez. Primeira vez, é por isso que meu coração está um pouco acelerado, mas está acalmando já. Em nome de Jesus. Na verdade eu também não sou nenhum profissional, como eu já te falei, Sim, de sim, podcast, né? Eu acredito que o que nós vamos tratar aqui seja um assunto que na nossa simplicidade nós vamos abordar Sim. para poder abençoar as nossas ovelhas. Amém, amém. E se esse podcast alcançar pessoas fora, Aleluia. não é, do aprisco da Igreja Adoração, a gente vai ficar muito feliz. Amém, amém. Também. Então, Jamison, hoje, falando aqui sobre o nosso ponto de hoje, né, o nosso tema de hoje, que é o poder da oração, Sim. eu queria poder conversar um pouco contigo sobre esse assunto. E o nosso propósito, com esse podcast Cristão Saudável, é trazer saúde ao coração dos irmãos. Sim, sim. Eu não estou falando só de irmãos enfermos. Vai tratar de saúde emocional, né? Sobre saúde física. Nós vamos tratar tudo isso. Mas eu penso que saúde também diz respeito a alguém que tem uma visão errada, que pensa de maneira errada, biblicamente falando, sobre determinado assunto. E não desfruta de saúde plena porque não conhece a palavra de Deus. A própria palavra nos ensina que o povo também perece por falta de conhecimento e que nos últimos dias muitos procurariam até mensagens que trouxessem coceira aos ouvidos, ou seja, às vezes tem pessoas que estão procurando mensagens que até abracem o seu pecado. Sim. E não o confrontem. Então a gente sabe que o evangelho nem sempre ele conforta, mas ele confronta também. Então eu espero que com esse podcast e que com esse propósito nós possamos trazer assuntos bíblicos para melhorar a saúde na visão de como as pessoas veem a Bíblia em certos assuntos. Então, vamos lá, eu quero te fazer aqui uma primeira pergunta, entendendo que oração é muito importante. Sim. E a gente está falando sobre o poder da oração. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre por que é importante orar, por que é importante a oração no teu ponto de vista e bíblico, né, claro. Amém, né? Assim, meu ponto de vista, né, e bíblico, né, a oração, pastor, é algo que, primeiro, que fortalece a nossa fé, né? É algo que está, por exemplo, fraco, por exemplo, a nossa caminhada com Deus. A oração, ela tem esse poder de fortalecer a nossa fé, de trazer esperança, né? De uma ativação e conexão com Deus, né? E a oração, ela também, tem algo assim muito importante, que ela nos prepara, né? Ou seja, para o dia mal, né? Ou seja, para desafios espirituais que a gente possa ter, né? No dia posterior, né? Quando a gente vem para a Bíblia e vê o Senhor Jesus nos dando exemplo disso, né? Quando a gente entra em Mateus, capítulo 14, esse capítulo tem aquela passagem muito importante, onde Pedro anda, né, sobre as águas. E
bem antes, né, do acontecimento, a gente vê Jesus dispensando os discípulos, né, dizendo para eles atravessarem o mar, que ele ia se separar para orar, né? Ou seja, no dia anterior ou horas depois, Jesus ia ter um momento especial, a qual ele teria que estar fortificado e conectado com Deus, né? Amém. E quando a gente vê a passagem ali com Pedro, né, ele atravessa o mar e no outro dia ele chega num povoado onde ele faz muitos milagres. Depois daquele tempo. Depois do tempo, né? Então ele se preparou, né? A oração, ela nos fortalece, ela nos conecta, e Jesus, ele nos mostrou isso, né? E assim, para mim a oração é como se fosse um combustível, pastor. Um combustível, né? Onde a gente tem que estar ligado, onde a gente tem que estar se movendo e onde a gente tem que estar caminhando em direção ao nosso alvo, que é Cristo, né? Por exemplo, o meu carro, ele não liga se ele não tiver combustível, né? Ou seja, se eu não ligar meu carro, não tem como eu movimentar a direção dele, que fica muito dura. E aí, sem combustível também, ele não flui, ele não sai do ponto A para o ponto B, né? Então, a oração, ela nos traz a conexão com Deus, ela nos deixa atentos, ligados, né? E nos faz caminhar em direção ao alvo, né? E o nosso alvo é Cristo, né? Então, a oração é de muita importância. E assim, para me finalizar, a gente tem que também, né, ter ciência que é a única forma da gente falar com Deus, pastor, é através da oração. Isso aí né? É muito forte. Então, não tem outro meio. Deus, ele pode te responder, me responder, né? Responder o pastor Heber de várias formas, mas a gente só tem uma para falar com ele. Então, a oração é de muita importância na minha vida, né? Na vida de qualquer cristão, né? Eu acredito assim que alguém que é servo de Deus, né? Alguém que é discípulo de Jesus, né? É difícil ficar sem um momento de oração, sem ter uma vida reservada no lugar secreto para falar com Deus. Então a oração, ela é importantíssima para você que é servo, para você que é discípulo do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Ok. Jamison, eu fico pensando aqui sobre a tua resposta e me vem 2 pontos ao coração. O primeiro é que Jesus orava. Você acabou de citar isso. Há um momento em que o Senhor se separou para falar com o Pai. Então nós entendemos que o nosso Senhor Jesus, ele nos ensina princípios e ele nos pede coisas, mas não coisas que ele nunca fez, mas aquilo que ele mesmo viveu. Então a Bíblia vai dizer, por exemplo, que se nós amamos o Senhor é porque ele nos amou primeiro. Se a Bíblia também nos ensina a nos doar por ele, mas ele também se deu por nós na cruz. Assim como ele nos ensina a orar. Tem um momento, por exemplo, bíblico, que Jesus diz assim: orai ao Senhor da seara, para que ele envie mais trabalhadores para a sua seara. Ou seja, se ponha diante do Pai em oração. Interessante porque ele mesmo deu o exemplo. Em vários momentos se separando para orar. Inclusive, num certo momento, ele ora por nós. Senhor, eu oro pelos que já estão aqui, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Para que nós possamos caminhar juntos, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Então, Jesus orava. Ele se separava para orar. Outro momento, no jardim do Getsêmani, antes de ser levado para a crucificação, enquanto os 3 discípulos mais chegados dele caíram no sono, ele orava ao Senhor, não é? Então, ao Pai, colocando ali a vida dele, ele até disse: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, Jesus era um homem de oração. Se Jesus, que é o Filho de Deus, gente, era um homem de oração, por que eu e você não vamos orar, não vamos colocar a nossa vida diante do Senhor em oração? Nós precisamos entender o poder disso nas nossas vidas. E tu falou algo importante. É a única forma de falar com Deus. Eu achei isso especial, porque eu nunca tinha pensado dessa forma. É a única forma que tem de falar com Deus. Eu sabia disso, mas não ouvindo desse jeito.
a única forma que eu tenho de falar com Deus é a oração. Mas tu acredita que a oração, ela não é um monólogo, ou seja, só eu falo. Mas tu acredita que ela é um diálogo? Deus pode também responder? Sim, sim, sim. O monólogo, né, pastor, eu acredito que a pessoa que acha que a oração é um monólogo, eu acredito que ele só vai uma vez no lugar secreto. Porque ele acha que ele está falando para ninguém, para ele mesmo, né? Ou seja, para tu achar uma oração, né, a chegar no ponto que ela seja um ato monólogo, eu acredito que uma pessoa dessa ela não crê, né? Ela Então, não teve a experiência não, certa. ela não teve a experiência, né, que fizesse com que ela acreditasse, e mesmo se não tivesse uma resposta instantânea, mas ela disse, não, eu creio, né, e eu sei que vai ter resposta, né? Então, uma pessoa que acha que a oração é algo monólogo, ela só vai uma vez ali, né? É diferente, né, de uma pessoa que crê, né, que sabe, né, o que de fato tem um Deus ali ouvindo, né? E quando a gente ouve a orientação do Senhor Jesus no Sermão do Monte, eu observo, pastor, que ele diz, entra no teu quarto, né, ora, que teu pai que está em secreto, ele vai te ouvir, e lá fora ele vai te recompensar. Te recompensar Ou seja, publicamente. nem sempre a oração vai ter uma resposta instantânea de Deus. Isso é interessante. Ele não te promete isso lá no lugar secreto. Ele promete que ele vai te responder, te exaltando lá fora em público, né? Então, isso é muito importante, né? Oração, para mim, é um diálogo. É um diálogo, né? Eu crendo, mesmo eu não ouvindo algo instantâneo, né? Mas eu sei de um Deus que está sentado acima de um trono, que ouve a minha oração, né? Amém. E assim, pastor, assim, eu tenho alguns princípios, tem muitos princípios para a gente chegar, né, no lugar e fazer uma oração. Eu vejo assim, primeiro princípio básico que eu sempre uso é sinceridade. Você ser sincero, autêntico, né? E segundo, humilde, né? Numa oração, né? Importante. Terceiro, simplicidade. Importante. Simplicidade. E o quarto, para mim, é transparência, né? Até porque aquela oração, ela está sendo levada até o trono de Deus, por intermédio do Senhor Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém, né? amém. Então, a gente vê que a nossa oração, ela está sendo ouvida, mas ela também tem que ter princípios. Existem vários, né? Mas eu uso sempre esses quatro, porque a nossa oração, ela está chegando na Santíssima Trindade. Não é orar de qualquer jeito, não, né? Não. E também assim, ninguém pega Deus de surpresa, né? Ninguém faz uma surpresa para Deus. Surpreende, né? Deus. Não, então a oração, né? Ela é um diálogo e nós não podemos mentir numa oração, nós não podemos fingir. Né? Não dá para enganar Deus. Não dá, né? porque é um diálogo, não é algo monólogo, né? Então, na minha visão, é nessa linha, né? Ou seja, vai haver uma resposta. Vai haver uma resposta. Da parte de Deus. Nem sempre é imediato, mas ele te promete que lá fora ele vai te exaltar e tu vai saber. Eu sei no Deus que eu creio, né? Eu sei quem me prometeu. Eu não ouvi imediatamente, mas aqui ele está me exaltando. Eu sei que ele me ouviu. Então a gente precisa também saber esperar. Sim. Eu penso que sinceridade e transparência, elas podem até, de certa maneira, se confundir. Porque você está sendo claro, né? Não obscuro. Você está pondo diante de Deus aquilo que você tem no seu coração. E a gente não poderia enganar Deus. Não, ninguém. Né? Você pode enganar uma pessoa ou outra, mas Deus, Ele sabe do que está dentro. Ele sabe do que você vai falar antes de você falar. Ele conhece suas necessidades. Muitas vezes a oração não é só para que Deus te ouça, Sim. porque Ele já sabe, mas é para que você reconheça que você precisa. Que você então, depende, né? Que você depende. Um outro critério para mim seria também a humilhação. A Bíblia vai dizer que aqueles que se humilham Sim. serão exaltados. Então, você se humilhar, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer que você não pode fazer isso só na força do seu braço. Como Davi, eu estava falando isso na live de oração hoje de manhã, que foi enfrentar Golias e falou, você vem contra mim com espada e lança,
mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E tem aquele momento na vida de Daniel, que a Bíblia diz que ele começa a orar por uma resposta e se passam 21 dias. E o anjo, quando chega, diz para ele: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, eu fui enviado para trazer a resposta, mas eu tive uma guerra espiritual, uma guerra nos ares, né? E você, então, está recebendo a resposta só agora, 21 dias depois. E se Daniel parasse de orar, ou de interceder, ou de se colocar na presença de Deus? Senhor, estou aguardando a resposta, fala comigo. Ou seja, pastor Jamison, a oração também é algo que vai ser um canal de Deus dentro desse diálogo e não monólogo, em que você fala e Deus te responde. A oração vai te trazer uma direção sobre um assunto específico, sobre uma decisão que você precisa tomar. Não é? Será que eu caso com essa pessoa? Senhor, é a pessoa de Deus para mim? Ela vai te dar clareza a como você tomar o próximo passo, né? Como você toma decisões. Tu acredita nisso, que a oração pode te direcionar a tomar decisões? Sim, com certeza, né? A oração, ela também, né, move a mão de Deus, né, em relação a essa clareza que o senhor está falando, né? E quando a gente olha, né, biblicamente, né, a oração ela traz o agir de Deus, né? E eu repito assim, às vezes de forma instantânea e às vezes demora um pouquinho, né? Por exemplo, ou leva o tempo certo, né? Porque Deus não se atrasa. Isso, pastor. Quando a gente entra ali em Atos capítulo 2, né, você vai ver aquela família dentro de uma casa orando para a libertação de Pedro, né? E aí o anjo desce até a prisão e a gente tem uma frase muito conhecida, né? O anjo desceu na prisão, mas foi a oração que trouxe o anjo, né? Essa frase é muito conhecida, né? Então a oração, ela move a mão de Deus, né? Ela faz com que algo poderia dar errado, Deus, através da tua oração, né, poder ali virar o jogo e fazer transforma a maldição em bênção. Isso mesmo, transformar a maldição, né, em bênção, né? Então eu creio sim, né, que a oração ela tem esse poder, né? A gente orando ali com fé, acreditando, né, que Deus ele é o suficiente e único capaz de virar o jogo e te abençoar, tirar a maldição, né, trazer bênção, né, tirar alguém do cativeiro, como fez com Pedro. Né? E é assim. A gente vê que as pessoas que estavam na casa, que recebeu Pedro, nem acreditaram que Pedro chegou ali naquela madrugada, né? E a gente percebe que quando o anjo sai com ele da prisão, o anjo some. Né? O anjo rapidinho ele volta, né, para o local dele, né, para o céu. E é muito importante, né, a oração. Ela faz, né, acontecer. É só a gente crer, né, com muita fé, que Deus ele vai fazer se mover e vai mudar o jogo a nosso favor. Amém. Eu tenho aqui algumas questões importantes sobre a oração e a gente precisa falar sobre isso. Amém. Porque eu penso que a oração não é feita só por pessoas especiais. Ou seja, biblicamente, qualquer pessoa que se colocar nesse lugar vai ser ouvida por Deus. Uma base bíblica que eu tenho para isso é quando Cornélio, o centurião, se coloca diante do Senhor e Deus envia Pedro à sua casa. E Deus é bem claro no que o texto bíblico diz, né? Que Cornélio, sendo um homem temente, piedoso, teve as suas orações ouvidas pelo Senhor. Então Deus envia o apóstolo Pedro, que a princípio é até um pouco relutante em fazer isso, mas naquele dia ele vai, leva a palavra e a família, os vizinhos ali são tocados por Deus e Pedro se assusta porque percebe eles sendo cheios do Espírito Santo. Diz, eu não sabia como é que os gentios estão sendo alcançados. Ou seja,
o poder da oração de um homem que, temendo ao Senhor, que realmente se colocando na presença de Deus, foi ouvido. Hoje em dia eu oro muito quando eu estou lavando minha louça. Estou lavando a louça, estou dirigindo o carro para Belém, então eu estou orando, colocando a minha vida diante de Deus. Mas eu sei, Jamison, que a Bíblia também fala, e a gente já mencionou, você já mencionou aqui, para a gente também fechar a porta do quarto e orar ao Senhor em secreto. Isso para mim também fala sobre, queridos, a prioridade. Você pode orar lavando uma louça, dirigindo seu carro, até porque a Bíblia fala para orar sem cessar. No entanto, você precisa priorizar o seu momento de oração. Por exemplo, o seu devocional diário. Sim. Então, antes de sair de casa, eu indico isso. Não significa que você está em pecado se você orou à noite. Mas geralmente à noite você chega cansado. É difícil alguém dar conta de fazer um devocional e ter mais um tempo de qualidade com Deus. Ou seja, de manhã, antes de sair de casa, você acorda mais cedo. Esses dias eu fui falar com um irmão aqui da igreja. Falei, olha, eu queria te ajudar, né, ele novo convertido, a você se aprofundar mais nas coisas de Deus. Então, vamos orar juntos qualquer dia? Ele falou, pastor, eu estou acordando todo dia 3 horas da manhã para orar. E aí depois eu começo meu devocional e até às 5 horas eu estou ali com Jesus, depois eu preparo meus filhos e tal e saio para o trabalho. Eu falei, rapaz, tu tá mais crente que eu. Meu Jesus, tu tá acordando todo dia 3 horas, né, para orar. Eu tomei um susto. O homem assim sedento, faminto pelas coisas de Deus. E você vê como as pessoas elas estão realmente precisando do Senhor, querendo a presença de Deus nas suas vidas. E aí vem essa questão de você entender que você pode orar a todo tempo, mas que você também precisa priorizar momentos que sejam momentos de oração. O que tu tem alguma dica que tu poderia dar para o pessoal, como essa questão da oração devocional, que pode fazer com que elas tenham mais disciplina na oração? Amém. Assim, né, como o senhor, né, deixou claro aí, não existe um ponto específico, né, para todo mundo orar. Não existe uma ordem diante do altar que vai dizer assim, olha, Deus só vai te ouvir se você estiver em determinado lugar, né? Não existe isso. Qualquer lugar é lugar, né? Eu, quando eu entro em jejum e oração, eu gosto sempre de entrar, pastor, à meia-noite, né? Na virada do dia para o outro. Mas nem sempre assim. Nunca eu volto naquele mesmo lugar para entregar o jejum. Eu sempre vou entregar o jejum no meu carro, né? Eu sempre vou entregar o jejum, às vezes no trabalho, né? Às vezes lavando uma louça, né? Depende do momento do dia onde você está. Que às vezes eu determino o horário. Pai, eu vou te entregar o jejum 4 horas da tarde. Então, nem sempre 4 horas da tarde eu vou estar no mesmo lugar onde eu iniciei. Às vezes você está numa escala do trabalho. Sim. Então, sim, em todo lugar você pode orar, né? E qualquer pessoa pode dirigir ao nosso Deus, né? Não importa o seu posicionamento, né, a sua ocupação, a posição social, não. Qualquer pessoa que crê no nosso Deus pode ir lá orar, né, e se entregar, fazer uma oração. Amém. Que Deus ele está apto aí para ouvir, né, para te ouvir. Interessante, porque não precisa nem a pessoa não precisa ser um pastor para orar. Não precisa ser um pastor, né? Pode ser alguém que está ali um médico antes de uma cirurgia, Senhor, me usa, eu preciso fazer essa cirurgia, me capacita, não é? E assim, Paulo, quando ele fala esse versículo bem pequeno, né? Orar sem cessar. Né? Quando a gente olha o contexto, ele está dando conselhos para aquela igreja. E ele não só está dando conselho para uma pessoa, são conselhos para várias pessoas, né? Que têm trabalhos diferentes, que estão em lugares diferentes, né? Então, ou seja, né, no contexto ele está dizendo, vocês podem orar em qualquer lugar que vocês estejam, no trabalho, viajando, em casa. Existe, pastor, assim, um lugar específico, né, que eu gosto muito.
Mas isso é um lugar pessoal. Certo, para você. Por exemplo, eu gosto de orar do lado da minha cama, do lado do meu travesseiro, onde eu repouso, né, durante a noite. Então ali é um lugar específico meu. Mas não é só naquele lugar que Deus vai me ouvir. Certo. Né? Em qualquer lugar onde eu esteja, eu posso estar, né, conectado, conversando com o Pai em espírito. Mas né? aquele ali é o teu quarto, é o teu lugar de oração. É o meu lugar preferido. Teu quarto de ali. guerra. Isso, é o meu quarto de guerra, né? Ali do lado da minha cama eu traço minhas batalhas ali e me preparo para o próximo dia. Ora por tua família, Isso, pelo ministério. Pelo ministério, né? E a repetição, amados irmãos, isso vai gerar um hábito na tua vida, né, pastor? Perfeitamente. Tem estudos, né? A repetição no sentido do hábito, do hábito. Tem estudos, pastor, que afirmam que você passando mais de 20 dias, né? Isso mesmo. Com aquele hábito, né? Naturalmente, depois dos 20 dias, quando você não fizer, você vai sentir falta Aquilo vai momento. se tornar um hábito. Isso, vai se tornar um hábito. Então, isso é um ponto, né, muito importante para a gente se tornar... Interessante isso. Se tornar algo disciplinatório na nossa vida. Interessante isso aí. Entendeu? É o hábito da repetição, né? E outro ponto, a gente não pode esperar só um culto de celebração e um culto de quarta-feira ou um GC para a gente entrar em oração. Sim. Paulo diz, orai sem cessar. Então, a gente tem que ser espiritual antes do culto. Porque quando a gente chegar no culto, a gente não vai se tornar espiritual no culto. Só revela quem nós somos diante de Deus. Interessante isso que você falou, porque a oração, ela é sim espiritual, mas ela vai requerer de nós, queridos, uma disciplina. Sim. Porque vai me dizer que acordar cedo é fácil. Não é fácil. O fácil é ficar dormindo. É você continuar ali o sono. Nós temos feito essas orações às 6 da manhã e é difícil. Porque para participar você precisa acordar antes das 6. Sim, sim. Eu que faço a live preciso acordar pelo menos às 5h30. E aí me preparo para poder fazer a live de oração. E às vezes a vontade que o corpo tem é de dormir. É de dormir. Ou seja, não fazer aquele momento. Mas a gente precisa entender isso, a importância da disciplina. Então, queridos, nós entendemos que a oração, ela é espiritual, sim. Ela move o reino espiritual, mas ela também é fruto de uma disciplina. Devocional todo dia, orar todo dia, separar um momento para orar. Interessante, uma dica que eu dou aqui é que quando geralmente eu estou orando em casa, vem algumas situações na cabeça para resolver. Hoje eu preciso pagar tal conta, hoje eu preciso resolver tal assunto, tal situação. E eu aconselho a pessoa a colocar o celular do lado, ou se você não resiste a mexer na rede social, você tem um bloco de notas para escrever. Sim. E aí, você está orando, vem aquela situação, pagar tal conta, resolver tal assunto. Você vai lá e anota no bloquinho, e aí volta a orar, continua orando. Não ache que você é menos espiritual por causa disso. Hoje em dia a gente lida com muitas informações e o nosso ritmo é acelerado, é frenético. As pessoas pensam o tempo inteiro em tanta coisa. O que você não pode é parar de orar, porque aquela preocupação está dominando a tua mente. Anote aquilo. Eu uso, por exemplo, bloco de notas do meu celular. Coloco aqui tudo que eu preciso resolver. Vai anotando, depois volte para o seu tempo de oração. E entendemos também, James, que a oração ela é terapêutica. Sim. Assim como uma pessoa que faz terapia com um psicólogo, por exemplo, e que fala e que depois recebe uma direção ali através daquele tratamento, quando você ora, você põe para fora sentimentos, emoções, angústias, preocupações, mais ainda aquelas pessoas que às vezes nem têm muitos amigos, ou pessoas decepcionadas, traídas, pessoas que mudaram de igreja por causa de um certo problema, uma decepção. Então são pessoas geralmente que não querem mais confiar em ninguém, não confiam mais nos outros. Através da oração, teu coração pode ser curado quando você falar com Deus e colocar para fora aquilo que você tem no seu coração. Você acredita, Jamison, que essa oração pode ser também, nesse ponto de vista, terapêutica? Amém, pastor.
Eu acredito sim, né? E a gente tem, assim, um relato bíblico, né? O senhor foi falando aí e eu fui pensando aqui em algo. A oração, ela sim, ela te faz suportar a dor. A gente, quando está passando momentos difíceis, né? Ou enfermidade, né? Ou algo, né? Que seja semelhante a uma dor psicóloga, né? Psicológica. Psicológica. Quando você faz a oração, ela te fortalece, né? Porque a palavra diz, né? Que na nossa fraqueza o poder de Deus vem e se aperfeiçoa. Se aperfeiçoa. Né? E quando a gente... eu lembrei agora de Paulo e Silas na prisão, né? A Bíblia diz ali que eles oravam, né? E adoravam a Deus. Cantavam louvores a né? Deus. E quando a gente pega o contexto antes, a gente vê que eles foram humilhados, né? Eles foram pisoteados, né? Eles foram... A Bíblia diz também que eles ficaram algumas partes nus, né? Então, são sintomas que, de fato, leva qualquer ser humano a entrar no início de uma depressão. Um momento como esse. É muita coisa para lidar mesmo. E aí, eles ainda estão presos. Mas a Bíblia diz que quando ali eles começam a orar e adorar e clamar ao Senhor, né? Vem ali um fortalecimento interior. Né? Eles estão com dor, estão passando por momentos difíceis, mas a oração, o clamor que eles estão fazendo a Deus faz com que eles se fortaleçam. Por fora, a situação não está bem. Eles estão presos, né? Passado por uma situação difícil, mas o interior, a oração protege. O interior, o dentro, a oração protege, ela te fortalece. Você pode estar passando por uma situação difícil e as pessoas, às vezes, até nos julgam. Olha o que está acontecendo com fulano, mas por dentro você está fortalecido por causa da oração. É interessante porque Paulo e Silas acabaram vivendo um milagre também, por causa dessa postura. Isso exigiu deles disciplina, posicionamento, né? E colocou a vida deles ali diante de Deus de uma maneira especial. Sim. É interessante porque Paulo, ele escreve uma carta, que a gente chama de Carta da Alegria, dizendo que a gente, alegrem-se sempre no Senhor. Então, mesmo preso, ele conseguia nos orientar a sermos livres. Sim, sim. E o livro de Filipenses é o livro que fala mais de alegria. Se você for contar quantas vezes a palavra alegria tem no livro de Filipenses, é inúmeras vezes. E ele está onde? Ele está preso. Então, a oração, né, ela nos dá um fortalecimento interior. E tem estudo, pastor, né, nas universidades, né, dos Estados Unidos que comprovam, né, que a oração ela nos traz felicidade. Né? Tem alguns estudos que eu acompanhei. Ela promove o bem-estar. Isso, ela promove o bem-estar. Porque quando uma pessoa tá passando por uma depressão, o que falta no cérebro dela? Dopamina, serotonina, né? E aí, os remédios que os médicos passam a essas pessoas são geralmente a dopamina. E a oração, ela atua no cérebro liberando, né, a dopamina, essas substâncias. Essa substância no nosso cérebro. Então, sim, né, na minha visão, a oração ela pode sim ser terapêutica, né, para nos fortalecer interiormente e a gente prosseguir caminhando, independente da situação que a gente esteja. Interessante, porque teve um momento que você falou sobre muitas vezes sermos julgados por causa de alguma coisa aparente da nossa vida. Eu lembrei de Ana, que era estéril. Sim. E que, num certo momento, é julgada pelo profeta, porque ela orava e parecia que ela estava, às vezes, que embriagada. Sim, sim. E, no momento de uma conversa, ela diz, não, eu estou colocando minha vida diante de Deus, né? Eu estou buscando aqui o Senhor. E Ana, em sua oração, disse, se o Senhor me der um filho, eu vou dedicar ele à tua obra. E ela realmente tem ali um filho e o entrega e ele se torna um dos grandes profetas da sua geração, que foi o profeta Samuel, que Deus usou de uma maneira extraordinária, poderosa, por causa da oração
da sua mãe. Eu me lembro de outros homens como John Wesley, como John Knox, que foram avivalistas ali na Europa, na região da Inglaterra, da Escócia, e que a história diz que eles alcançaram a posição que alcançaram também por causa da oração das suas mães, de pessoas que por eles oraram, intercederam. Então, eu quero também caminhar para a gente terminar esse podcast de hoje sobre o poder da oração, dizendo: não ore só por você. Não seja alguém que ora e coloca só a sua vida, mas ore por seu marido, Amém. esposa, por seus filhos, por sua igreja local, por seu grupo de crescimento ou a sua célula. Ore pelo ministério em que você serve. Ore por sua família, pelas pessoas que caminham com você, para que Deus abençoe. E aí entre nesse nível não só de oração, mas de intercessão. A Bíblia vai dizer, por exemplo, que o Senhor Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. Então, ore, interceda pelas pessoas que você ama e apresente a nossa nação, o Brasil, o estado em que nós estamos aqui, que é o Pará, a nossa cidade Castanhal, daqui que nós gravamos esse podcast. Ore pelas nações, ore para que o Evangelho continue avançando, ore para que pessoas sejam salvas. Amém. Ou seja, Jamison, ore. Coloque a sua vida diante de Deus em oração. Eu quero pedir que você faça aí essa consideração final, Jamison. Assim, gente, outra dica, né, sobre a nossa oração, né? O pastor falou um pouco sobre Ana, né, pastor, que fez uma oração ali, a qual o profeta abençoou, mas quando a gente observa bem o contexto, né, porque da oração de Ana, pastor, ela estava vivendo um conflito dentro de casa, né? Ela estava vivendo um conflito e Ana, ela foi muito inteligente, porque quando a gente não tem um controle, a gente tem que passar a oração para ele, que tem um controle. E aí, um ponto importante, a oração de Ana encaixou com o que Deus estava precisando. Com o propósito de Deus. Com o propósito, porque Deus estava precisando de um profeta. Você entendeu? Deus estava precisando de um profeta. E aí, Ana estava passando por uma situação e levou aquela situação que não tinha mais controle para ela, para o altar. E a oração dela encaixou com o que Deus estava necessitando, né? E aqui, às vezes, a gente não recebe muitas coisas que pede oração, porque Deus sabe o melhor para nós. E às vezes aquilo vai nos afastar, né, da sua presença, e às vezes também aquilo não está encaixado com o que ele precisa. E nós precisamos estar atento, né? Não está submetido aos propósitos dele, à vontade dele. À vontade dele, né? E isso é um ponto muito chave, né? Ana estava precisando de um filho e Deus estava precisando de um profeta. Aí você pergunta, pastor, mas parou aí os filhos de Ana? Não, não parou. Deus continuou abençoando, abrindo a madre, e ela continuou sendo mãe, né? Então, é muito importante esse ponto, pastor, a gente apresentar a Deus, né, aquilo que nós necessitamos e estar atento no que Deus está fazendo. Amém. O que Deus está fazendo em Castanhal? A consciência de saber como pedir. O que Deus está fazendo no seu bairro? O que Deus quer fazer no seu GC? O que Deus quer fazer no seu ministério e através do seu ministério, né? Então, é perceber, estar na visão para que a sua oração alcance de imediato o favor de Deus, a sua oração. Amém. Isso é muito importante. E um último ponto para mim, e a gente encerra, é entrar na presença de Deus com ações de graça e hinos de louvor. Sim. Então, antes de você pedir algo novo, agradeça pelo que você já recebeu. Meu Deus, muito importante. Agradeça a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Ontem eu estava no supermercado e pode parecer uma coisa muito simples, mas eu saí do meu carro caminhando e voltei com as sacolas de compra. Eu falei, Deus, obrigado, porque eu posso andar. Obrigado, porque eu posso me locomover com as minhas sacolas de compra, porque
O Senhor me deu recurso para fazer essas compras para minha casa. E se tem alguém assistindo a gente e diz, pastor, mas eu sou cadeirante. Agradeça a Deus, porque tem outras coisas pelo que você pode agradecer, porque você tem uma família, porque você talvez não tenha a mobilidade das pernas, mas tem nos braços, ou você tem vida, você tem pessoas que te amam. Eu vou aos velórios e eu falo, vamos agradecer, não pela morte da pessoa, mas pelo tempo que ela viveu. Vamos agradecer pelo legado que ela deixa. Então, entra na presença de Deus de alguma forma agradecendo. Obrigado, Senhor. Mas olha, eu preciso disso aqui agora. Sim. Preciso que o Senhor faça isso na minha vida. E, falando dos propósitos que tu falou aí, James, faça orações contribuindo com os propósitos de Deus. Coloque a sua vida, seus sonhos, planos, projetos, seu futuro em submissão à vontade e ao propósito de Deus para a sua vida. Pastor Jamison Freitas, quero te agradecer por ter gravado esse nosso podcast Cristão Saudável. Venceste aí o teu nervosismo oh, Jesus. E a nossa falta de experiência. É nossa, né? Mas é assim, nós estamos começando, Deus tem muita coisa para fazer. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém, pastor. Obrigado por fazer parte da nossa equipe. Nós estamos juntos aqui. Convidamos o pessoal para as cestas de oração, toda sexta ao meio-dia. Glória. Gente, toda sexta ao meio-dia, nós estamos reunidos aqui na nossa amada igreja. Amém, queridos? Centro da cidade, Barão do Rio Branco. 1524. Ao lado do canal 1524. No anexo Plenitude. Isso. Olha, coloque aí na sua agenda, coloque aí no bloco de agenda do seu celular e não perca. Tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês. Prazer, pastor Hebe, estar aqui. Prazer foi meu. E sempre assim, eu sempre me coloco disponível, né? O medo vem, mas a gente tem que ir com medo mesmo. Pastor. Vamos vencer. Coragem não é ausência de medo, é enfrentar o medo. É verdade. Agradeço, pastor. Não é isso? Agradeço por esse momento especial. Gente, Deus abençoe vocês. Fique na paz. Queridos, ficamos aqui então com mais um podcast Cristão Saudável. Falamos sobre o poder da oração. E eu e pastor Jamison esperamos aqui no nosso coração ter abençoado sua vida, ter desmistificado certos pontos em relação à oração. Deus abençoe você. Vamos orar em nome de Jesus.